Bom dia, meus irmãos queridos. Mais um vídeo da irmã Nelza dos Santos. Hoje eu vou falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje eu vou falar sobre Deus, sobre o Espírito Santo de Deus. Quando você for falar sobre Deus, nunca esteja assim, mas sempre cubra os seus ombros, para que o Espírito Santo venha sobre você. Venha lhe passar as palavras e lhe auxiliar em tudo. Amém? Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo e falar que Deus é fogo. Você acredita que Deus é fogo que queima? Quando Moisés subiu para falar com Deus, que trouxe as pedras escritas com o dedo de Deus, ele chegou tão perto de Deus que o seu rosto ficou vermelho, feito o fundo de uma panela. E as pessoas até fugiram com medo de Moisés. Por quê? Ele estava com poder. O poder, Deus deu o poder e fez o rosto dele ficar assim. Porque Deus, o Espírito Santo, é fogo que queima. Tem muitas igrejas aí falando que o Espírito Santo não fala em línguas. Você está enganado. O Espírito Santo fala em línguas. Línguas estranhas. Quem está do seu lado não entende o que aquela outra pessoa está falando. Não é que veio um monte de pessoas de muitos estados e cada um falou com sua língua, que nem eu tenho ouvido falar em igrejas por aí. Não existe isso. A linguagem é do Espírito Santo. Só que isso aí não é para qualquer um. Isso aí é dom de Deus, isso aí é dado por Deus, isso aí não acontece qualquer hora, nem qualquer dia. É quando ele está expirado, quando vem a inspiração e aquela pessoa dá o lugar para que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, venha sobre ele. E aí ele vai falar em línguas. É todo mundo que tem esse poder que fala em línguas? Não. Dentre 100 pessoas, se tira 2 que falam em línguas. O resto está mentindo. Muitos estão falando línguas mentindo, dizendo que é a linguagem do Espírito Santo, mas é mentira. A linguagem do Espírito Santo é conhecida em todo o território nacional, aonde tiver uma pessoa falando de verdade com o Espírito Santo, é reconhecida a língua do Espírito Santo. Por quem? Primeiro pelos mais velhos, pelos antigos, pelas pessoas que já vêm há muito tempo dentro do Evangelho de Jesus Cristo, que conhece a palavra de Jesus Cristo. Os mais velhos conhecem a palavra, a linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo fala línguas, sim. Aquele que não acreditar, que só falar no Espírito Santo, fala tudo no Espírito Santo, e disser que ele não fala em língua, ele está pecando. Grandemente ele está pecando, ele está em pecado. Nunca duvide do Espírito Santo. Nunca duvide que ele fala a linguagem do Espírito Santo. No meio de 100 pessoas que estiver dentro de uma igreja, você vai escutar que alguém vai se manifestar e vai falar com a linguagem do Espírito Santo. E quem está do seu lado, ninguém entende o que ele está falando. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que está falando. Sabe por quê? Aquela pessoa deu lugar. Aquela pessoa está limpa de corpo, alma e mão e coração. Corpo, alma, mãos e coração. Essa pessoa está limpo diante de Deus. Para poder isso vir acontecer, não é com qualquer um. Não é com qualquer um. Não é pessoas que estão em pecado, pessoas que tá julgando, pessoas que estão fazendo o que não é lícito aos olhos de Deus, pessoas que não dão lugar de Deus trabalhar em sua vida. A igreja que não fala em línguas
ou seja, não acredita que o Espírito Santo fala em línguas, é uma igreja fraca. É uma igreja fraca, sem fervor. Deus disse, faz tudo decentemente dentro de minha casa. Mas isso não quer dizer que você não vai dar um glória a Deus, que você não vai dizer um aleluia, que você não vai se expirar, deixar o Espírito Santo trabalhar em sua vida. O que você não pode fazer é pular, saltar, gritar, fazer escândalo dentro da igreja. Isso você não pode fazer. Escândalo, pular, saltar, gritar, fazer coisas que quem está passando fora da igreja tem até medo de se aproximar da igreja. Isso jamais você pode fazer, jamais, jamais. Entendeu? Mas você pode orar a Deus, se expirar, deixar o Espírito Santo trabalhar, vir perto de você. E como é que você vai fazer isso? Não é uma oração que você está fazendo assim. Em nome do Senhor Jesus e amém. 3 palavras. Como que o Senhor, o Deus, o Espírito Santo vai chegar? Se você não deixou ele nem se aproximar, a sua oração foi desse tamanhinha. Faça uma oração bonita. Clama. Disse o Senhor, clama-me, eu te responderei, disse o Senhor. Clama. Exalta o Senhor de corpo e alma e coração. Se entrega. Se entrega. E deixa ele se aproximar de você. Se entregue. Deixe todos os seus pensamentos aqui do mundo, da onde você está, seja a igreja, seja onde você estiver, e se entrega. Relevo meus pensamentos para o céu, direto para o céu. Agora é só você e Deus. E aí você me diz se o Espírito Santo se aproxima de você ou não. Agora, se você não dá o lugar para o Espírito Santo se aproximar de você, aí você vai dizer que não existe o Espírito Santo. Muitos até veem o Espírito Santo se aproxima, mas ele não sabe. Ele até disse assim, eu não sei o que aconteceu, estava tudo diferente, mudou as coisas para mim. Eu senti algo diferente. É o Espírito Santo, gente. É Deus. É Deus, é o Espírito Santo que se aproximou de você, mas você não deu lugar para ele agir na sua vida. Aí ficou a igreja doente, todo mundo fraco. Está fraco, porque você fala no Espírito Santo, mas você, na realidade, meu irmão e minha irmã, você não crê no Espírito Santo da verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você fala, mas você não crê realmente que o Espírito Santo possa falar línguas. E a língua do Espírito Santo é conhecida e não é para qualquer um. Dentro de 100 pessoas tem um que fala línguas. E o mais velho vai saber que ele está falando de línguas. Ponha-se, entenda isso de uma vez por todas. Reavive a igreja com a fé, orando a Deus com fervor, se entregando. Ore com fervor. E você vê que muitas coisas vão mudar. Como que o Espírito Santo vai se aproximar de você se você está ali, cheio de maldade no coração? Você disse que perdoou uma pessoa, mas você não perdoou, foi da boca para fora. Você não perdoou essa pessoa. Você tem que perdoar de corpo e alma e coração. Se tu não perdoar, disse o Senhor, os teus irmãos, eu também não te perdoo, disse o Senhor. Fique todo na paz do Senhor. Esse é um vídeo da irmã Nelsa dos Santos. E espero que você goste da pregação. Que Deus esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Bendito é o nome do Senhor, que reinará eternamente. O príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. O príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus, em todas as alturas, no céu, na terra e no mar, tu és Deus, aleluia, glória a Deus.
Tenha todos um bom dia na presença do nosso Deus que viverá e reinará